Fala pessoal, boa noite. Bem-vindo novamente à Boa do Dia. Ontem fiquei de passar aqui, mas na corrida acabei não conseguindo. Então hoje vamos fazer só um bate aqui dos jogos que nós fizemos aí no dia 26, que eram os jogos para o dia 27. E tinha para encerrar o jogo de hoje do São Paulo. Vamos começar aqui já mostrando a relação que nós tínhamos feito de 11 jogos que eu tinha comentado. Lembrando que eu tinha feito uma, só para recapitular com vocês, que eu falei que tinha jogo do Real Madrid ao vivo. O jogo foi da forma que eu pensava, o Real Madrid virou o jogo 2-1. Na aposta avulsa, que eu até comentei que eu iria fazer, deu para dar um cash out. Só que na aposta que eu coloquei na múltipla, o Real Madrid no finalzinho, aos 82, tomou um gol de pênalti. Inacreditável, mas acontece. Ficou 2-2 o jogo. E aqui na nossa múltipla começou essa que eu falei que eu ia colocar e que se desse head eu ia refazer ela. Então essa aqui começamos com head, infelizmente. Em seguida, jogo de São Paulo que foi hoje, combinaçãozinha que eu fiz perfeito, odd de 1,66, daria para ter feito até uma aposta aqui avulsa, e eu acabei não fazendo, mas bateu bonitinho hoje. São Paulo ganhou de 1-0, teve sorte do pênalti do América não convertido. The Strongest, como eu imaginava, venceu o jogo, se não me falha a memória, acho que foi 3-2, então estava pagando muito bem, estava pagando 1,70 na vitória. Entramos com o handicap apostando que poderia até ser empate, bateu tranquilo. Aí o primeiro jogo que decepcionou e acabou com a vida de vários apostadores, acho que foi um dos piores aqui. Flamengo, joguinho como eu esperava que ia ser difícil, mas achei que o Flamengo ganharia uma das partes, só que não, né? O Atlético Paranaense conseguiu salvar bolas na linha, uma de cabeça lá que já tinha passado do goleiro. Não saiu gol nenhum, né, no final das contas, então tomamos um headzinho aqui do Flamengo. Foi o primeiro jogo que realmente entrou aqui um head pra gente. Corinthians, ontem, assisti o jogo, inacreditável, time irreconhecível. Apesar que pra mim não foi assim uma surpresa ver o time não jogando bem, né? Mas o time não estava jogando bem, mas estava sendo eficaz e estava ganhando as partidas com placar magro. Só que 2-0 Atlético Goianiense foi inacreditável. O Dragão arrebentou. Não acho impossível, mas na minha opinião o Corinthians acho que não se classifica. Vai ser um jogo apertado, o Atlético acho que vai segurar muito aqui no próximo jogo. Essa betzinha aqui eu coloquei junto, que era para o Corinthians se classificar. Atualmente, quem entrar aqui nesse jogo vai estar pagando muito mais devido ao placar adverso que o Corinthians acabou levando, né? Mas essa aqui ficaria para o próximo jogo aí do retorno, que daí a gente verificaria se bateria ou não, tá? Mas essa aqui então tá em aberto ainda. Se fosse só por ela, daria pra gente dar cash out, sair, não teria problema nenhum, né? Seguindo o jogo que eu tinha falado pra vocês aqui, da Coreia, bateu bonito, uma odd também excelente. O outro jogo que eu comentei com vocês estava valendo muito a pena, da China, que eu falei que os dois times não tinham um ataque bom, e como eu esperava, né? Eu falei que esse time achei que não perderia com mais de 2 gols de diferença. O jogo foi 1-0 só pro outro time. Então ele ganhou de 1-0. No caso, esse time perdeu de 1-0. O Green veio. Olha essa odd aqui, que excelente. Então quem pegou esse jogo aqui avulso já quase dobrou o valor da aposta. Na nossa múltipla aqui bateu lindo. E aí veio a primeira decepção realmente da minha análise desse dia, que foi o Selangor. Atacou pra caramba. Tomou gol besta de contra-ataque. Aqui, se fosse até empate, devolveria, mas para ajudar, Selangor perdeu de 2-0. Então aqui acabou com a nossa múltiplazinha. Foi o primeiro jogo que me decepcionou de verdade, né? Como era um jogo mais cedo do que o do Flamengo, aqui já acabou me deixando infelizmente chateado, porque aqui já tinha derrubado a nossa múltipla, infelizmente. O jogo do Flamengo ia ser só à noite, então ainda tinha esperança. Em seguida veio o jogo que eu esperava da Malásia, a mesma coisa, coloquei. Olha essa odd que nós pegamos, que eu falei pra vocês que foi excelente. O primeiro tempo que a gente pegou, que eu falei que eu achava que sairia mais, que ganharia de mais de um gol de diferença no primeiro tempo, foi exatamente como eu esperava. Odd 2.02, gente. Isso aqui é uma odd sensacional. Quem pegasse aqui avulso também já teria batido aqui, ó, duas, dobrando já o valor da entrada de cada uma delas. Só que com as duas já compensaria com o valor que vocês teriam entrado com a múltipla aí. Então já recuperaria o valor que teria perdido da múltipla e já daria para ter feito aqui um bom dinheiro. Então, por isso que eu comentei com vocês, odd que for acima de 1.6 aqui da múltipla, faça uma entrada avulsa,
com o valor aí da unidade cheia. Então, dá um exemplo, você tem aí uma banca de R$100, cada aposta você coloca 10, coloca 10 em cada uma dessas avulsas, que a odd foi mais do que 1.6. Só que a gente estaria falando de 1, 2, 3 aqui já com odds excelentes. Não, exatamente, 3 greens aqui com odds excelentes e uma aqui que vocês tomariam red, que era do Selangor. Pirâmides, jogo do Egito, também foi como eu esperava. Placarzinho magro de 1 a 0, mas deu pirâmides, então greenzinho aqui. Belgrano, partidinha que acabou 2 a 2. Belgrano tomou um gol no finalzinho, aí acabou devolvendo pra gente essa, então não deu prejuízo nenhum, nem lucro. E aí encerrou. Então, uma aposta que daria um retorno com 30, esse valor aqui sensacional, eu julgo que valeu totalmente o risco. Não me arrependo, não. Tomamos, na realidade, 2 heads de 11, tá? Aqui eu não vou nem contar o real, porque o real não estaria, então vamos dizer que teria 10 aqui, porque o real vocês não iriam pegar. De 10 seriam 2 heads. E do restantes, só ficaria do Corinthians pendente, e o resto era tudo green. Então 7 green aqui, ou no caso 6 green e um reembolso. Então por isso eu falei para vocês que no geral, para quem dividiu e pegou fazendo duplas ou trios, pode ter estado muito bem, tá? Nesse dia especificamente, para mim não foi um dia produtivo, pode ver que até o valor da banca acabou reduzindo, devido à má combinação de jogos que eu fiz, infelizmente. Acabei colocando em duas que eu tinha feito, tirando a múltipla grande, jogos do Flamengo ou do Selangor, e isso acabou me prejudicando, infelizmente. Então tentem diversificar as duplas ou trios que vocês fizerem e não repitam o mesmo time em mais de uma que vocês colocarem, tá? Porque daí você minimiza a questão de, se der head em uma, não derrubar as outras de uma vez. Então nesse dia, pra mim, foi um dia bem feliz, e pelo que eu acompanhei dos demais tipsters aí, foi também horrível, porque a maioria apostou nos jogos aí da Copa do Brasil, acabou se prejudicando muito. Dos tipsters que eu acompanho, ninguém chegou a divulgar esses jogos que eu coloquei aqui pra vocês. São jogos poucos falados, né? Entre eles aguardam para pegar ao vivo os jogos mais importantes. Então, para quem acompanhou as dicas que eu mandei aqui dessas, tirando do Real Madrid essas 10, conseguiu fazer um dinheirinho muito bom. Tá, eu falei de 3, mas não foi nem só 3 não, tá? Que foram 1, 2, 3, que o jogo do São Paulo também, ó, de 166, 4. Então só foram 4 aqui, que já poderia ter pegado 4 greens em cada uma delas avulso. Então valeu muito a pena, tá? Não me arrependo da entrada, achei que foi uma lista extremamente produtiva. A outra lista foi como eu falei pra vocês, ó, eu tinha feito aqui também a lista tirando o Real Madrid. Quis acrescentar um time e ainda acabei levando um fumo por causa disso, que foi o Malmo, totalmente favorito. Decepcionou jogando em casa, inacreditável, mas faz parte. Tirando ele, foi a mesma coisa. Tomei do Selangor, que eu só repeti a aposta, como eu falei, e tá aí, tá? Só tinha acrescentado o Malmo pra melhorar um pouquinho o valor. Então faz parte, galera. O mercado esportivo é assim. Se nesse dia não tivesse dado essa infelicidade, imagina ter entrado esse belo valor mais esse outro valor aqui. Aqui a gente estaria falando de mais de 6 mil que eu teria só ganhado nesse dia. Então faz parte, tá? Ou você pode estar lá em cima ou lá embaixo. O importante é ser consciente no valor da entrada para não te abalar, e no dia seguinte vida que segue, tá? Então hoje, vamos lá, dia 29 de julho de 2022. Deveria ter começado falando até isso no início, mas tudo bem. Fiz aqui a nossa listinha dos jogos para hoje, tá? Então começando o jogo na Alemanha, tá? Copa na Alemanha, vão ser times com uma discrepância até que razoável. Vamos verificar como poderia ser, tá? No jogo do Borussia contra esse Munique, tá? Que é uma linha de primeira divisão. Estou apostando no caso, no favor da zebra, vamos dizer assim. Em que sentido? Borussia não ganha de 3 ou mais gols de diferença. Então, se ele ganhar de até 2 gols de diferença, dá green pra gente. Uma aposta com uma odd de 1,62. Lembrando que o 1,62 vale a pena fazer uma entradinha avulsa, tá bom? Então aqui já vale a pena. Em seguida, jogo dos times reservas da Liga Argentina, né? Existe um campeonato de times de reserva lá na Argentina. Coloquei aqui o Boca Juniors, tá? Ele tem um histórico muito favorável contra o Patronato, sem contar que o Patronato também tá vindo uma sequência horrível de jogos, né? O time reserva não tá fazendo muito efeito não. Então tá pagando 1,28, por uma múltipla tá excelente, então vou manter aqui, tá? Toda a odd que vocês pegarem acima de pelo menos 1,25, 1,30 por uma múltipla já tá ótimo, tá, gente? Não fiquem tentando fazer loucura e jogar só jogos com odd aí de
1,70, 1,80 ou mais do que isso, porque bater múltipla com vários jogos acima de 1,60 e 70, se múltipla já é difícil, com esses jogos é quase impossível, tá? Já vi gente estourando, pegando umas múltiplas sensacionais, mas assim, a gente está falando em casos de extrema sorte, tá? E não é só de análise não, porque se você for a fundo na análise às vezes o confronto entre os times não é bom, às vezes já está com um time que pode ser que tenha uma pessoa que não está escalada, então odd acima de 1,60 a casa não é burra, tá? É raro você pegar um jogo que esteja com a odd desregulada. Agora, se não tiver desregulada, se você achar que não está desregulada, que realmente colocou acima de 1,60 e 1,70, é porque o jogo já sabe que é uma partida difícil e que não tem um franco favorito, tá bom? Então tomem cuidado. Vamos seguir aqui para terminar rapidinho. Então, um outro jogo aqui da Alemanha, tá? Tô acreditando sim, mesmo jogando fora de casa, que aqui o favorito leva. Uma odd razoável em 53. Aqui não vale a pena fazer uma avulsa não, tá, gente? Só para deixar na múltipla. Jogo aqui, deixa eu só pegar o país para vocês para ficar mais fácil. Deixa eu ver se já clicando já vai aqui para vocês, acho que vai. Pronto, foi. Bulgária, tá? Ludogorets, bem favorito, tá? Vamos ver aqui da forma que eu coloquei para vocês. Coloquei que ele vai vencer e ambos os times não marcam. Então acredito numa vitória, pode ser magra ou elástica. Eu acredito numa vitória elástica de 3 ou mais gols, tá? De que maneira que vocês entram aqui? Só vocês descerem, vamos lá, fazer junto com vocês. Intervalo final de jogo, vamos junto aqui, ó. Bora. Resultados. Vamos lá, resultado. Aqui, ó. Resultado para ambos os times marcarem. Então, tá aqui. Aqui seria para ele vencer e ambos os times marcam. E aqui para não. Então, nesse caso, eu selecionei essa opção aqui. Tá? De gols, não sei se adianta muito você entrar na opção de gols. Ó, se você entrar só na opção do Ludo. Vamos lá. É que o Ludo, até para vocês entenderem, ele é um time tão favorito lá da Bulgária, aquele que disputa aquela liga, acho que é Liga Europa, se eu não me engano, que é aquelas ligas que tem abaixo da Champions, tá? Então ele vai ter jogo essa semana. Não sei se ele vai com o time titular ainda, não confirmei. Então, por precaução, caso ele não vá com o time titular, pode ser que não seja um placar tão elástico, mas para quem gostaria de aproveitar e apostar em gols, se fosse gols diretamente dele, vamos ver se tem uma opção aqui deles direto. Totais de gols aqui, ó. Acima de 3 gols e meio tá pagando 2,20. Acima de 2 gols e meio, 1,50. Então assim, talvez valha uma fezinha aqui para ver se ele faz 4 mais gols. Pelo time, até que valeria, tá? Então se alguém quiser entrar com uma opçãozinha aqui fora da múltipla, para arriscar aqui colocar uma odd cheia da de vocês, eu acho interessante, tá bom? Pra gente tentar. Vamos voltar lá pra gente acabar rápido. Vamos voltar para nossa múltipla. Aqui, bora. Jogo do Cazaquistão, tá? Vai ser Copa do Cazaque. Aqui, tá? Pelo confronto histórico, eu acredito que talvez seja um jogo mais arriscado aí da nossa múltipla, tá? Não tem uma opção que eu consiga facilitar, ele não dá uma opção de handicaps. Em jogos que acontece isso. Então eu entrei com 0,0 menos 0,5. O que seria isso? Se por acaso acabar empatado, meio head e meia ele devolve, tá? Então a gente não perde na múltipla total por causa disso, tá bom? Então coloquei aqui, pelo menos entrando dessa forma, tá pagando um valor bom. Então aqui eu vou pela questão da odd pelo risco. Se tá pagando 1,80, vale o risco aqui, tá? Acredito na vitória do time, então vamos acompanhar amanhã e verificar como vai ficar, tá? Outro jogo do campeonato irlandês, Copa também, Shamrock, mesma coisa, do time lá do Ludo que eu falei, do país, é um dos times favoritos. Acredito que seja o líder do campeonato atualmente. Também acho que vai ter aqui um placar elástico, para ver se também vale a pena gols dele, só para a gente entender. Mas aqui, ó, a mesma coisa, 4 gols ou mais está pagando 1,83. Também vale aqui uma fezinha, entrar com uma entrada aí para ver se esse placar elástico vai bater. Na opção especificamente que eu entrei, vamos lá voltar para vocês, eu entrei com handicap, apostando aí pelo menos de 1 a 1,5. Então aqui, se ele ganhar de 1 a 0, devolve metade, né? Meio head e meia devolução, isso mesmo. Então aqui eu estou apostando que ele vai ganhar de 2 gols mais de diferença, beleza? Acredito que vai dar certo. Campeonato da Jordânia, aqui o time tem um histórico de confronto direto
bem favorável. Para não arriscar tanto, até para vocês entenderem, a vitória aqui simples, pagaria 1,61. Seria uma boa odd. Para não arriscar tanto, eu entrei na opção de empate anula aposta ou se ele vencer da green. Então aqui se empatar, se considera a odd de volta, se ganhar da green. Então tá pagando 1,25. Desci dessa maneira para não arriscar tanto. Um jogo aqui da Lituânia, tá? Peguei pelos confrontos direto, pela média de gols aí pró e gols contra. São dois ataques que não são muito favoráveis. Aqui, ao menos de 2,5 gols, eu acho que vale aqui sim uma entrada avulsa, tá? Acredito nesse jogo. Para não arriscar tanto, eu fui com um pouquinho mais elástico, entrei com 3,5. Então, aqui se for menos de 4 gols, já dá green. De 3 até, se sair, por exemplo, 3 gols aqui, ele devolve metade e aqui meio green e meia devolução, beleza? Então acho que é uma folga razoável que eu acho que dá para bater essa aqui fácil, tá? E nosso último jogo, campeonato da Sérvia, time total favorito, acho que foi o último campeão, tá? Esse nome é estranho, mas para vocês, se vocês pesquisarem em alguns lugares, vai aparecer como Estrela Vermelha, tá? Time muito favorito. Como vai jogar no meio da semana e pelo confronto histórico, por incrível que pareça, esse time adversário dele costuma dar trabalho, tá? Ele ganha com um placar bem curto, de 1 de diferença, por exemplo. Então eu estou arriscando, tá? Apesar de Estrela Vermelha ter jogos que ele faz uma goleada, né, em alguns times. Nesse time específico eu estou apostando que ele vai perder de até 3 gols de diferença. No caso eu coloquei 3,5, então se ele perder de 4 gols de diferença é red. Se ele perder de até 3 gols de diferença, é green. Com uma odd de 1,52, eu achei que é excelente, tá? E aí eu fecho. Nessa aqui especificamente, fechamos aqui, colocando o valor de 55, iria para 1.400, tá? Foi uma odd acima aí de 15, 16, estava uma ótima odd, eu esqueci de pegar a odd fechada para mostrar para vocês, tá? Mas essa lista, acredito ser uma boa lista, tá? Os jogos vão começar a partir das, vamos ver mais cedo aqui, 10 da manhã, é isso aí, a partir das 10 da manhã o primeiro jogo. Depois em seguida vai para meio-dia, 1h, e a nossa lista vai encerrar até as... último jogo, 16 horas. Então por volta aí de 17h30, 18 horas, a gente já vai saber se a lista aí foi produtiva e se der green, vai ser um estouro para todo mundo. Tá? Então basicamente é isso. Tá? Hoje eu não vou me aprofundar mais não, só mostrar a lista mesmo. Amanhã, final do dia, a gente faz o bate aí para vocês. Tá bom? Quem puder, por gentileza, continue divulgando o canal, né? Estamos com 16 inscritos, pouquinho por enquanto, mas cada um ajudar a divulgar para conhecidos e tudo mais. Pede para se inscrever lá, por favor, compartilhar, deixar um comentário se possível, para vamos ver se a gente fortalece aí, se a ideia nossa vai para frente, tá bom? Em breve eu vou dar uma melhorada aí no canal, vou acrescentar algumas coisas, estou aprendendo ainda, mas espero estar ajudando quem está ouvindo aí, tá bom? Valeu, um abraço, boa noite.